Gente, como estão vocês? Tudo bem? Nova série. Essa série que eu trago para você é uma série criminal, é uma série que o tema dela é Sob os Olhos Dele. E eu começo aqui trazendo a história do Bruno para a gente discutir, gente. A gente discutir essa história atual. Essa história que trouxe muitas questões, trouxe à tona um sistema carcerário, trouxe à tona como é que o sistema judiciário trabalha em prol da ação para coibir ou para penalizar o infrator, e vou trazer o olhar daquele que cometeu ou não, ou aquele que ficou em aberto o delito que a justiça pautou como o principal ou um dos principais infratores do assassinato de Elisa Samúdio. Então, gente, antes de começar, curta, compartilhe, comentem, fale sobre o caso, sugira, vamos dialogar um pouquinho, vamos falar sobre esse assunto. E você que está aí do outro lado pode participar também. E ao você comentar, curtir, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai fazer com que esse vídeo fique cada vez mais sendo visualizado, e ele vai sendo promovido também e vai ajudando o meu trabalho a crescer também. Gente, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Mas primeiro eu quero trazer a fragilidade judicial que eu comentei. Por que a fragilidade judicial? Porque fica na vista da gente que está aqui por trás, nos bastidores, que a justiça há muito tempo está sucateada, está fragilizada e não se atualiza. E vive uma espécie de romantismo ao qual traz uma sensação de que está fazendo um trabalho, mas que na verdade não está. Porque quando não se coíbe, quando não se reeduca, quando não faz a ressocialização, é porque o sistema não está dando certo. E a prova disso está nesse caso do Bruno. Essa é uma das respostas. A outra em questão do sistema judiciário, que não tem atualizado as suas leis. E isso tem aberto portas para aquele que infringiu a lei ter essas portas para sair. E sair pela porta da frente, sim. Pagar e sair. E simplesmente ter redução e sair. Regime semiaberto é uma porta também de saída. Então, podemos dizer que esse caso, em especial, como outros casos aí também, mas a gente está tratando aqui do caso da infração do Bruno, que cometeu esse crime, que até onde se sabe a própria justiça bateu como aquele ou um daqueles que infringiu, mas só que diante da circunstância, a penalidade para muitos não foi uma penalidade que considerou não só a família, a mãe, o filho, porque até então se questiona a paternidade, mas é um dos pontos que a gente traz, por exemplo, como pergunta: por que então não se fez ainda o exame de DNA para comprovar ou não se de fato essa criança, que agora é um adolescente, se de fato essa criança é filho ou não? É uma das perguntas. Voltando para a questão, e aí mostra as fragilidades do sistema judiciário na questão da lei, do sistema carcerário para reinserção desse indivíduo à sociedade, que não acontece. Muitas das vezes o cidadão ali, ou o indivíduo que está preso, ele não é ressocializado. Não existe isso no sistema carcerário do Brasil, não existe. Existe uma abertura de portas para aquele que tem condições sair, e outros que não têm permanecer. Sendo que esses que permanecem, esses não voltam para a sociedade. E aí tem um vídeo que eu já fiz, está num card, que vocês podem assistir,
que é um vídeo onde fala sobre o sistema carcerário também e os manicômios. Os manicômios. E uma das coisas que eu trago nesse vídeo, no vídeo que já está na minha lista, na playlist, é que esse sistema tem diversas portas que abrem para um sistema que está falido. E vocês podem assistir. Mas voltando aqui para o caso, primeiro eu falei sobre o sistema carcerário. Sistema carcerário falido. Não se tem uma estrutura para ressocializar esse indivíduo que continua aprisionado quando não se tem recurso. E quando se tem recurso, vai para o sistema semiaberto, ou então sai pela porta sem ao menos ter cumprido até um terço da pena. Muitos não cumprem. Não cumprem nem 3 dias, nem uma semana, quanto mais um terço. Esse aí foi um caso paralelo que a gente está comentando, mas trazendo para o contexto, vendo agora o sistema, a parte lei, sistema judiciário que penaliza, que coloca ali a lei para que possa coibir, para que possa finalizar o que deve ser feito com esse indivíduo que cometeu o crime. E na verdade não acontece, a prova está aí nesse caso do Bruno. Esse caso ao qual ele deveria pagar a pena em sua totalidade, não pagou, porque o que é que ele fala? Depois de ele ter pago, ele volta para a sociedade, o que não acontece, e quando se tem recurso ele não cumpre da maneira como deveria ter cumprido. Eu já trago a terceira parte, que seria o que as pessoas comentam em relação a isso. Há nas entrevistas dele, mas antes de eu falar sobre as entrevistas e o documento que tem aí na mídia, o que as pessoas falam é que ele não cumpriu o suficiente, que ele não deveria estar no trabalhando aonde ele está trabalhando, porque é uma figura que tem um alarde midiático muito grande e seria muito negativo para a imagem deste tipo de esporte, para esse tipo de status, colocar um cara ou reinserir um cara nesse lugar, que é um fato. O outro fato seria, por que ele não pode retomar as atividades no lugar que ele estava, e sim entrar num lugar minoritário, que não tenha tanta visibilidade, que assim seria o suficiente para que ele pague a pena? Será que isso iria fazer com que ele pagasse a pena? É um outro fato, uma outra pergunta. Aí agora a gente entra na parte do que ele fala, que tem a ver muito com a parte que muitos falam aí, estão falando, tem vídeos aí à torta direita aí falando sobre aspectos comportamentais, orgânicos, de como ele reage, e aí traz um histórico que eu já sinalizo para vocês, gente, todo esse materialzinho, todos esses materiais que estão sendo publicados de canais de youtuber, é apenas uma fatia. Isso aí não comprova na sua totalidade a certeza ou a incerteza dos fatos. Mas ele pode ser utilizado sim para confrontar com ideias, com depoimentos, com situações do contexto em geral. E voltando, o discurso do Bruno é: eu não cometi o crime, eu não participei. Mas você vê que tem uma linha do tempo dos primeiros vídeos até agora que mostra o seguinte, que houve uma alteração muito grande em relação ao que ele fala, em relação a... E o que predomina é a questão que eu comentei sobre a questão do exame de DNA, que não foi feito. Mas ele, no momento, ele fala, ele sinaliza a culpa, no outro momento ele não, agora no atual. No anterior, ele assume e pede desculpa, agora no momento ele fala porque do pedir desculpa se ele não fez nada. Mas ao olhar dele é uma pessoa inocente, como ele relatou, e que não tem total culpa no que aconteceu, e que sim, ele não deveria estar recebendo a pena que ele está recebendo, não deveria ser estigmatizado, hostilizado, como a população, as pessoas em geral está hostilizando, está atacando ele. E aí traz
um discurso que ele vai variando conforme o tempo. Que aí dá a sensação de que agora ele está sendo amparado, principalmente pela parte judiciária, que eu digo assim, o advogado está orientando ele. E enfim, a gente termina essa parte dizendo o seguinte: todo esse material mostra muita coisa. Mostra talvez um grupo de pessoas, ou pessoas que estão por detrás, que estão envolvidas nesse problema, nessa situação criminal, e que ainda não foi revelado. E que se revelasse poderia colocar em risco a vida dele, a vida da família, a vida do filho, a vida da avó. Então deixe os seus comentários, deixe o que você achou, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, para a gente discutir um pouco. E assim o vídeo vai sendo divulgado e vocês vão também sugerindo outros vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, amigos. Nos vemos, amigas também. Fui!